Hi, eu sou a Fê Portilho, teacher. Se você chegou até esse vídeo, então você deve estar pensando em me contratar para ser sua professora de inglês. Quando eu vou contratar um profissional, eu gosto de saber um pouco sobre a história desse profissional e há quanto tempo ele está fazendo, quais são as qualificações que ele tem. Então, se você tem essas dúvidas, esse é o vídeo para você. Bem, eu comecei a me interessar por essa profissão, primeiramente porque eu sou de uma família de professores. Então, em toda a minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, eu tenho vários professores, tios, tias, até minha mãe, inclusive, é professora. E na minha família tem esse valor de que o conhecimento é aquilo que ninguém pode tirar de você. E minha mãe é professora de inglês, foi professora de inglês durante muitos anos, e aí desde pequena me interessei pelo inglês, acho que por causa disso, porque eu queria me aproximar dela. E sabe como os pais às vezes levam os seus filhos até o trabalho? Então, ela me levava para a escola onde ela trabalhava, que é a Cultura Inglesa de Minas Gerais. E eu passava horas e horas na biblioteca. A biblioteca lá era muito legal, sabe? Tinha os livros apropriados para minha idade, então eu me interessava muito por tudo aquilo. E acabei aprendendo inglês rápido, muito rápido, né? Porque eu tive muito estímulo para isso. Aí os anos se passaram e eu não cogitava ser professora na rebeldia da minha juventude, até que em um momento eu tenho uma amiga que ela estava participando de um processo seletivo, e era daqueles processos seletivos assim que tinha várias etapas. E ela chegou até a última etapa, só que ela não passou. E ela ficou arrasada, porque no feedback final dela falaram com ela que eles estavam entre ela e uma outra pessoa. E eles acabaram optando por essa outra pessoa, porque essa outra pessoa tinha um nível de inglês mais avançado que o dela. E ela ficou devastada, porque era um emprego que ela queria muito, muito mesmo. E então ela veio e me falou: olha, eu queria muito avançar o meu inglês. Você é tão boa no inglês, será que você pode me ensinar? E aí eu topei, eu falei, lógico, mas olha, eu nunca dei aula de inglês. Isso há muitos anos, tá? Em 2014. E aí eu pedi ajuda para minha mãe me passou alguns materiais e me deu algumas dicas, muitas dicas boas. E com isso eu fui, né, indo pela tentativa e erro, pela intuição e pelos maravilhosos professores que eu tinha tido também, porque eu tive essa sorte de ter ótimos professores ao longo da minha vida estudantil. E aí, não é que o bichinho me mordeu, eu falei assim, cara, gostei, porque eu fiquei muito satisfeita, porque ela estava aprendendo e tal, né? E até meu noivo fez aula em dupla com ela, e os dois estavam se desenvolvendo, eu fiquei mega empolgada. E aí eu falei, acho que eu vou tentar essa profissão, então. Eu era nova, né? Eu era mais nova. E aí comecei, me apliquei para o processo seletivo para trabalhar na cultura inglesa e eles me abriram as portas, né, de braços abertos, me ensinaram coisa demais da conta. Aí nesse período eu estava fazendo um curso de design e mudei para licenciatura e me formei, fiz licenciatura em artes visuais. Nessa licenciatura em artes visuais eu trabalhei em escola bilíngue, né, então eu trabalhava arte e o inglês ao mesmo tempo, e foi muito legal a experiência também, né, foi mais de um ano. E na cultura inglesa também, além dos cursos que a própria escola oferece, os treinamentos, que são muitos mesmo, eles incentivam os funcionários, os professores da escola a adquirirem os certificados de Cambridge. Não sei se você conhece Cambridge ou não, mas Cambridge é a principal instituição mundial quando o assunto é o ensino de inglês para não nativos. E o estudo da língua inglesa de um modo geral também. Então, um dos requisitos da cultura inglesa é que os professores se qualifiquem e adquiram certificados. Não apenas os certificados de língua, né, assim, avançado, proficiency, tanto quanto os certificados para dar aula mesmo, né. Então, tem alguns certificados que são o TKT, tem o CELTA. Então, nesse período eu fiz, né, eu terminei minha licenciatura, então sou licenciada, tenho certificados de língua mesmo, e o certificado para dar aula
também. Tirei notas excelentes nesses certificados. E eu não falo isso, não é para ficar me gabando, nossa, sou foda, não, nada disso, sabe? Mas é para que você entenda que eu levo muito a sério isso. Eu levo, né? Eu quero dar a melhor experiência para os meus alunos, eu quero oferecer aquilo que eu tenho de melhor. Então, eu me dedico muito para poder adquirir esses certificados, porque eu acredito nessas instituições, né, principalmente em Cambridge. Eu estou, nesse momento, investindo numa pós-graduação em psicologia da educação, porque eu senti essa necessidade durante as aulas, né, eu percebi que isso poderia agregar, e futuramente penso em fazer um mestrado nessa área também, de psicologia da educação, ou andragogia, que é educação para adultos. Então, eu estou caminhando aí ainda nessa área da educação, né, querendo me aprimorar, mas não apenas isso, porque nós estamos falando aqui de ensino de ciência, né, da educação. Mas no sentido mais prático, eu também busco essas coisas. Cada semana eu quero sempre ouvir de você. O que que você está achando da aula? Está sendo bom? Não, o que que não está tão legal? O que que precisa melhorar? O que que está de mais? O que que está de menos? Tudo isso significa muito para mim. O retorno que eu recebo dos meus alunos, a opinião sincera mesmo, sabe? Mesmo se for algo, uma verdade dolorosa, eu prefiro ouvir ela, porque com isso eu melhoro a minha prática. Então, hoje eu estou buscando também ferramentas para oferecer cada vez uma experiência mais personalizada e mais eficiente, porque muitas vezes tem um pouco de pressa, né? Eu tenho alunos que têm um pouco de urgência e eu não vou dizer que eu vou atender com urgência, mas eu vou fazer o meu melhor para que o ensino seja eficiente. E é isso. Então, um pouquinho sobre mim no nível pessoal e profissional. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada por ter chegado até aqui e tudo de bom. Bye bye, see ya.